Bom dia, meus amigos. Hoje, quinta-feira de dezembro, nós vamos nos debruçar sobre o tema a arte de se tornar inútil. O próprio Jesus já disse que nós somos servos inúteis, porque nós só fazemos aquilo que é mandado. Mas ele está dizendo isso porque a obra já está pronta. O texto em João fala que a colheita já está toda pronta, é só cortar. Um trabalho que não foi feito por nós, foi feito por ele. Só que nós vivemos num tempo e nós achamos que quem está fazendo aquilo é a gente, mas não é. Já está tudo no plano de Deus. Só está acontecendo porque ele nos criou para viver em um tempo, ok? Mas tem gente que gosta de se fazer de inútil. Vamos ver? O que é inútil? Olha só o que é inútil. Inútil é não entender a graça de Deus. Inútil é respirar o ar que não vem dele. É perder tempo com o óbvio. É não coordenar o ordinário e não administrar o inevitável cotidiano. Inevitável cotidiano sob o manto divino. Em Salmos 127, 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que pesadamente granjeastes aos seus amados, ele dá enquanto eles dormem. Percebeu? Que não adianta você correr atrás de tudo, se autocancelar de tanto trabalhar, acordar de manhã, dormir tarde, trabalhar tudo demais. Mas aqueles que se debruçam na graça de Deus, Deus o dá enquanto eles estão dormindo. Entendem, irmãos? Que você vai se tornar uma pessoa inútil se você não entender o que significa a graça de Deus. Em nenhum momento está se fazendo apologia à pessoa para não trabalhar, mas está mostrando que esse trabalho ele vem de Deus, e é Deus quem está concedendo esta bênção para você. Isso é ser útil, tá? A todo momento nós estamos nos comprometendo com coisas certas e erradas. Lembra aquela pegadinha, o certo e errado? O problema está no alto custo que pagamos pelas nossas precipitações. Eu, pessoalmente, eu fico triste por ter errado mais do que acertado. Eu preciso ficar atento às armadilhas, até porque elas normalmente estão sempre em oculto. Provérbios 20, 25 diz assim: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Então, se você fez o voto precipitadamente, pode ter certeza que a consequência vem. É aquele velho ditado: isso não adianta, você plantou, você vai colher, tá? E se você plantou e colhendo e não sabe o que é a graça de Deus, vai piorar mais ainda para você, tá? Quando nossas forças se mostram ineficazes, tá? Clamamos por justiça. Mas que justiça? A nossa ou de Deus? A história registra que somos inábeis para aplicar justiça mesmo quando acertamos. A de Deus é implacável e só se concretiza pela fé. E é aí que se revela a fragilidade, a inutilidade humana, pois a fé é dom de Deus e não dos homens. Logo, não estranhe quando você descobrir que uns são e outros não são, pois a justiça já foi aplicada para que todos os contaminados, tá, tenham restauração para os que procederam de Deus antes da fundação dos séculos, e juízo para os descendentes da serpente,
Em Romanos 3, 21 e 22 diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, entre aspas agora, e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Percebeu? Aí perguntamos, essa justiça veio, e muitas palavras no Novo Testamento, se não me falha a memória, umas 8, tá? Estão escritos todos no plural, mas a maioria delas está escrito todo no singular. Por exemplo, João 3,16, né? Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, não fala todos, Deus. E o verbo amar aí, amou o mundo, e o verbo salvar, né? Será salvo, está no auristo, ou seja, é uma palavra, é um verbo que não tem tempo, entendeu? O a quer dizer uma partícula negativa, por isso quer dizer, sabe, é tempo. Aí você tem que estudar o texto para entender o que ele quer dizer com isso, entendeu? Não é bem assim como você está lendo, tá? Muitos projetos, sonhos, ambições, trabalhos, muitas festas, muitos sorrisos, né? Muita alegria, né? Decepções e também muitas realizações. Mas quantas covas estão sendo abertas em meio a tantas atividades? E quantas pessoas estão dando aquele toque para rolar a pedra? Pense nisso. Em Provérbios 26, 27 diz assim: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Que o Senhor Jesus ilumine a sua vida e esquadrinhe o seu coração sempre. Eu me lembrei aqui agora que uma determinada pessoa, né, uma autoridade, ela simplesmente pegou uma outra pessoa, que eu não sei a origem dela, simplesmente jogou da ponte. Aí eu pergunto, a que ponto que nós chegamos no mundo? Né? Se você acompanhar a mídia em geral, você fica assustado com as atrocidades do ser humano. E quando você lê história, e essa história agora ela é repetida, ela é revisada e ela é colocada em vídeos, aí você começa a ver a história do ser humano, que é um lamaçal de sangue, de roubo, de destrato para com o próximo. Se nós não mudarmos isso, irmãos, nós estamos fazendo de tudo para fazer a arte de se tornar inútil. Pense nisso em nome de Jesus. Amém.